pela qual se aposentou. Lecionou durante anos linguagem forense na Escola Superior da Magistratura do Paraná. É membro honorário da Academia Paranaense de Letras Jurídicas, da qual foi um dos fundadores. Na área jurídica, publicou em 1995 Do Direito de Acrescer. No campo literário, lançou em 1997 Mercadores de Ilusões, pela editora Juruá. Em 2000, Profissão Ex-Mulher, pela JM Editora. Em 2005, o Manual do Juridiquês, pela Mapar. Em 2007, publicou O Menino de Caculé, novela de cunho autobiográfico. 2 anos após, Poeta ou Poetisa, em que defende a forma poetisa para a mulher que faz poesia. Bom, professor Albino, ex-magistrado, tem se revelado na academia como um dos membros. A academia tem algumas comissões e uma delas é a comissão de seleção dos livros de candidatos à academia. A academia seleciona os candidatos a integrá-la, examinando os trabalhos dos candidatos. E o professor Albino, juntamente com outros 2 colegas, Pasquini e Adélia Bonner, examinam as obras para que aquele candidato, autor daquelas obras, possa concorrer na eleição para membro da academia. Isso é muito importante. Outra coisa é que a nossa língua, nossa pátria, que é uma série de artigos publicados no jornal Estado do Paraná, juntamente com o professor Leonardo Scheffer. Leopoldo Scheffer. Leopoldo, aliás, Scheffer. Lições maravilhosas de gramática portuguesa. Em suma, eu tenho prazer, porque parece que direito de acrescer é uma espécie de metáfora do direito de nascer. Então, há um trabalho notável dele também, Emprego Mulher, criticando, já como magistrado, os excessivos e longos pedidos de tempos indefinados de pensão alimentícia. Eu queria então dar a palavra ao nosso querido professor, deixá-lo à vontade com vocês, para perguntarem depois alguma coisa para ele. Seja bem-vindo. Trouxe, inclusive, vários livros dele sobre nossa língua, nossa pátria, para dar de vocês. Então, bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês e uma alegria saber que ainda tem gente interessada em ouvir os causos de um velho professor. A vocação para a literatura começou muito cedo em minha vida. Eu fiz o curso fundamental num seminário dirigido por frades franciscanos no interior da Bahia, onde estudei por 7 anos a língua latina. Isso me serviu muito, inclusive quando eu fiz no Colégio Estadual, no Paraná, teste, na época chamavam teste vocacional, e o resultado foi letras e direito. Falei, por que não fazer os 2? E quando eu vim para Curitiba, estudei no Colégio Estadual do Paraná, onde fiz o então chamado curso clássico, e prestei 2 vestibulares, um para o curso de Direito, outro para o curso de Letras Neolatinas, ambos na Universidade Federal. Hoje não sei se seria possível mais isso. E uma particularidade, os 2 cursos funcionavam no mesmo horário, pela manhã. Então, vocês imaginem a correria. Eu sempre dizia que o melhor do nosso curso de Direito era aquele café do intervalo das 10 horas que o pessoal ia no Café Alvorada tomar um cafezinho. Eu nunca podia participar desse cafezinho, que ia correndo para a reitoria, para as aulas do curso de Letras Neolatinas. Um episódio interessante aconteceu no vestibular
na prova escrita do vestibular de letras, no curso de francês. Naquele tempo havia a prova escrita e a prova oral. Estávamos reunidos numa sala enorme, em absoluto silêncio, como acontecia na época, monitorados pelo Dr. Wilson Martins. Oh, grande Wilson Martins. Conhecido pela austeridade, né? Grande crítico, grande fantástico. Crítico, né? E que era então o professor assistente. E estávamos tentando ler um texto que cobria totalmente um imenso quadro negro que ficava na frente. E, de repente, uma aluna mais corajosa levantou-se e respeitosamente perguntou ao Dr. Wilson Martins se podíamos utilizar o dicionário. Ele respondeu laconicamente que não. Ficamos desnorteados, sem saber o que fazer, sem saber por onde começar, um olhando para o outro, e de repente adentra a sala de aula o Dr. Laertes Munhoz. Laertes Macedo Munhoz. Grande Laertes Munhoz. Ele era catedrático de francês na Faculdade de Letras, de Filosofia, Ciência e Letras, e catedrático de Direito Penal na Faculdade de Direito. Ele entra sorridente e pergunta se estava tudo bem com a turma. Aquela mesma aluna que tinha perguntado se podíamos usar o dicionário, levanta-se respeitosamente e diz: olha, professor, está bem, mas poderia estar melhor se nós pudéssemos utilizar o dicionário. O Sr. Laertes deu mais uma olhada no quadro negro e disse: podem sim, podem usar o dicionário. Aquela mesma aluna que deveria ter ficado quieta levantou-se mais uma vez e, em nome da turma, agradeceu a compreensão. O Wilson Martins, que estava no fundo da sala, arremessou a bengala dele, ele tinha um defeito físico, em direção ao quadro negro, fazendo um barulho ensurdecedor, e na presença do Laertes Munhoz. E ele dizia, ao mesmo tempo que se fazia aquele barulho todo, que aquilo ali era uma sala de aula e não uma sala de debates. O professor Laertes deu a seguinte explicação para o Dr. Wilson Martins. Olha, professor, eu dei uma olhada nesse quadro, nesse texto, e não sei se eu mesmo seria capaz de fazer a tradução sem auxílio do dicionário. E olha que eu sei um pouco de francês, eu era catedrático. Outro episódio interessante, que tem ligação com a vida literária. Eu até pensei que um dia eu ia chegar a ser poeta e não contador de causas. Morei, nos 2 primeiros anos da faculdade, eu morei na casa do estudante universitário. Nos bons tempos da casa do estudante. Lembro que fui convidado uma vez para dar um curso de oratória lá na CEL, né, então. E foi feito um concurso de poesia patrocinado pela CEL e pela Academia de Letras do Paraná, que era presidida na época pelo Vasco da Borda Ribas. Sim, formigueiro, né? E eu fui agraciado com o primeiro lugar, com uma poesia muito singela, de a menor pretensão, já pelo nome, Maria.
E eu me emocionei ao ouvir o Vasco ler a poesia da Aurora. Em primeiro lugar, essa aqui ele leu. E eu, de braços cruzados ali escutando, eu até me emocionei, porque dizem que o escritor se transporta, né, na hora da criação, né? Sim. É como se fosse um outro personagem. Exatamente. Mas enquanto eu fazia as duas faculdades, eu já lecionava no Colégio Estadual do Paraná. Na época, havia uma carência enorme de professores, e por isso o meu professor, o catedrático era Mansur Guedes, o professor era Vuc, Miguel Vuc, que me chamou um dia e falou: olha, Albino, tem um bom negócio para você. Eu vou ceder minhas 20 aulas suplementares lá no Colégio Estadual para você lecionar lá. Se bem que você vai ter que escolher ou ser um bom namorador ou um bom professor, porque é só para as meninas, né? Só a parte da tarde, antigamente, no Colégio Estadual, na parte da manhã, eram rapazes e à tarde, moças. Aí eu me lembro que dava um trabalho para manter aquelas meninas atentas, e era o terceiro ano colegial. Então elas estavam fazendo vestibular, eram da minha idade. Elas estavam preparando para o vestibular de medicina, de direito, de engenharia e tudo. Então era mais ou menos da mesma idade. Era muito difícil mantê-las em silêncio na aula. E eu era personagem constante de um jornalzinho delas, né? Eu me lembro de uma vez, eu estava lendo o jornal. Essa é do professor Albino. Poupe minhas gargantas. Quantas gargantas terá o professor Albino? Que na hora que você está nervoso. E nessa época eu era advogado da Assembleia Legislativa. E então eu fui designado eu e o Paulo Henrique Gonçalves fomos designados para sermos consultor jurídico do Conselho Estadual de Educação, que é o encarregado de fiscalizar o sistema educacional do Estado. Depois de 15 anos de exercício da advocacia, inclusive estava dizendo o professor, vim um pouco matar as saudades, eu tinha escritório aqui, tinha uma sala aqui no 10º andar. E eu precisava de mais espaço e não conseguia. Até o Paulico disse: eu alugo para você uma sala para você anexar a sua aí, e depois eu vendo para você. Ele nunca quis me vender, eu acabei fazendo depois concurso para magistratura e acabei vendendo a sala para uma pessoa que no fim ia se tornar o meu sogro, que é o pai do Marinoni, não, do Guilherme Marinoni, que é meu cunhado, portanto. E eu fiquei 5 anos na comarca de Apucarana, onde permaneci por 5 anos. Ali é que realmente eu comecei a publicar minhas crônicas, né? Num jornal local, não lembro, parece que era Tribuna, e depois na Folha de Londrina e na Gazeta do Povo. Antes de ir para Apucarana, eu fui juiz de Ubiratã. Uns 2 anos, mais ou menos, fui juiz de Ubiratã. Eu me lembro que, certa ocasião, em Ubiratã, a mulher do prefeito veio me procurar, falou: doutor Albino, a APMI, a Associação de Proteção à Maternidade e Infância, está a zero, nós vamos à falência. Não... Falei: mas o que eu, como juiz, posso fazer? Se o seu marido como é que é, o que tem a chave do cofre, não pode ajudar, o que eu posso fazer? Não sei, eu sei que o senhor podia pensar em alguma coisa. Eu convidei daí, falei: tá bom, vamos pensar. A promotora de justiça era formada em letras. Eu falei: olha, eu tive uma ideia, vamos fazer um curso de 1 semana, e são 80 poltronas que nós temos no Tribunal do Júri, ali, ocioso mesmo, a gente cobra aí uns R$100 por cadeira, né? E a
gente ministra o curso. Ela disse, eu não tenho condições, eu saio daqui preguiada, eu não aguento. Se o senhor quer se matar, mate sozinho. Pois eu quis me matar sozinho. Eu dei o curso, fiz um projetozinho e nós fizemos de uma semana sobre curiosidades da língua portuguesa. Então, o pessoal, para ajudar, vendemos as 80 poltronas. E depois nós entregamos o cheque para ela, toda satisfeita, a esposa do prefeito. Eu não sei se com isso foi resolvido o problema, mas deve ter ajudado de alguma forma. Depois eu fui muito criticado, a gente faz as coisas com a maior boa vontade, com um sacrifício pessoal muito grande, e fui criticado por colegas dizendo que eu não era dono do Tribunal do Júri, eu não podia ter ocupado para fazer aquele curso. Não interessava para quem, qual o objetivo, né? Me interessava que não podia ter ocupado o espaço público. Lembro de outro episódio em que eu publiquei os 10 mandamentos, título, 10 mandamentos do advogado. Lembra-se disso, professor? Que alguns, não sei se foi do Instituto, ou se foi da OAB. Do Eduardo Cultura, o professor do Uruguai. Não, eu digo o meu. Que eu me lembro que eles fizeram uma representação junto à corregedoria, porque se sentiram com aquele artigo, com aqueles 10 mandamentos, se sentiram ofendidos de alguma forma, não sei por quê. Daí eu me lembro que eu entrei em contato com você e você me respondeu também por escrito, olha, você tem que estar preparado para essas coisas, então pode agradar a todos. Mas me dizia que você tinha feito feito cópias numa solenidade e teria distribuído esses 10 mandamentos para os alunos. Bom, então me senti confortado ou reconfortado com este apoio, né, que recebi. Eu lecionei linguagem forense na Escola da Magistratura por 10 anos, com um projeto permanente de simplificação da linguagem forense. Nessa ocasião, eu publiquei um livreto intitulado Manual do Juridiquês, que tem que ser entendido às avessas, né? Não é um manual para ensinar a usar. Tá, eu trouxe aqui para mostrar que está esgotado. E o professor, aquele professor comentou há pouco, profissão ex-mulher também causou um certo mal-estar. Mas eu confesso que não é original esse título. Eu pedi emprestado de uma advogada de Brasília. Ela que afirmou num discurso que a condição de ex-mulher estava se transformando numa profissão muito rentável. Ela que usou esse termo de profissão ex-mulher. Pois bem, então, eu nesse livreto, eu condeno o uso indiscriminado do latim. E vejam, eu estudei 7 anos de latim, devia dizer, vamos usar o latim, não morreu, não. Mas tem que ter modus in rebus, né? Então tem que ter uma certa... usar com um certo cuidado. Não só o latim, mas também outras línguas. Nós temos um companheiro, um confrade, que abusa, ele escreve muito bem, ele é um poeta de mancheira, mas ele abusa da língua estrangeira, das línguas estrangeiras, não só do latim. Ele usa alemão, ele cita sem tradução, francês, italiano. É poliglota, mas não se pode abusar. Faltou javanês, né? Faltou javanês. Eu ingressei
na Academia de Letras há mais de 15 anos. Fiz programa na Rádio FM Educativa, quando o Paulo Vítola era diretor, né, ele me convidou. Então fazia uns programas e fazia umas brevíssimas inserções sobre o título Curiosidades Linguísticas. Depois ele saiu da rádio, então a coisa desandou. Durante 10 anos eu escrevi uma coluna dominical no estado do Paraná, né, intitulada Nossa Língua, Nossa Pátria, em parceria com o professor Leopoldo Scherner, o que rendeu um livro, espécie de dicionário, é uma espécie de um dicionário gramatical, que daqui a pouco eu vou distribuir para vocês. A propósito, também, eu e o professor René assinamos, faz alguns anos, um artigo expressando a nossa repulsa a um movimento protagonizado por um livro didático, avalizado, pasmem, pelo Ministério da Educação, intitulado Por uma Vida Melhor. Esse livro defende expressões como nós come peixe, nós é fera, etc. E mais, eles taxam, os autores taxam de preconceito linguístico a atitude daqueles que combatem tais usos. Em conclusão, meus amigos, eu penso que devemos respeitar as diversidades linguísticas, sim, mas conhecer cada vez melhor a própria língua demonstra um autêntico amor por si mesmo e um real interesse pela humanidade. É isso aí. Muito obrigado. De que maneira que a literatura influenciou na sua carreira? Por que a literatura pode influenciar? Eu tenho certeza que a literatura enriqueceu muitíssimo a minha carreira de juiz. Primeiro de advogado e depois como juiz. Eu fui professor meio século quase e sempre, inclusive quando eu fui professor da Escola da Magistratura por 10 anos, nós somos professores contemporâneos, né, da Escola da Magistratura, procurava transmitir aos futuros juízes, né, todos os alunos eram advogados, né, da Escola da Magistratura. Então, alguns queriam só especializar-se e outros tinham interesse em ingressar na magistratura. Então, sempre procurei transmitir esse amor pela língua, esse capricho. Aliás, um dos elogios que mais me tocaram na minha vida de advogado foi o professor Altino Portugal. Ele disse que você é muito cuidadoso com suas petições. Eu achei isso tão rico. Ser cuidadoso, é isso que eu procuro transmitir para meus alunos. Ser cuidadoso, evitar ler, reler e treler suas petições, para que não haja rimas com ação contra o João, com aquela rima, procurar evitar isso. E nas revisões a gente consegue evitar. Né? Uma ocasião, o doutor exercia a magistratura, mas, que eu lembro, não era ainda da academia. O doutor Albino, não lembro, uma vara civil, nós tínhamos no escritório um problema, uma cobrança de uma instituição de ensino muito grande. E cada vez que nós tentávamos cobrar aquilo, o pessoal da instituição lá se escondia, com uma dificuldade enorme. Aí fizemos uma petição, eu não sabia que iríamos com o professor Albino. Ele deu um despacho de vários itens, no sentido que era impossível para o réu negar
a citação que era feita. Eu nunca esqueci isso, porque ele pegou aqui, ali, compreendeu todas as safadezas do réu, sem que o advogado explicasse tudo, e impediu que aquela chicana continuasse. Foi uma atitude fantástica de juiz, porque é um juiz que examinou o caso novamente, né? Então, eu me sinto muito contente em recebê-lo aqui, meu caro professor, porque é um vencedor. Inclusive o seguinte, escreveu, entre outras coisas, poetisa e não poeta. Explica isso. Todo mundo sabe, qualquer estudante de primeiro grau sabe que o feminino de poeta é poetisa. Mas os jornalistas, eu tenho uma filha que é jornalista, então fico à vontade. Jornalistas às vezes criam certos modismos. Neologiza. Me lembro que nós dois, na rádio educativa, demos uma vez uma entrevista a quatro mãos e nós discutimos isso. Então nós discutimos um modismo intitulado Por Conta de. Em vez de por causa de, como causal. Isso não existe em português. Não existia, né? Porque agora de tanto se falar, de tanto se usar, está incluindo na língua esse por conta de como sinônimo de por causa de. E poeta? É que disseram que mulher é poeta. Mas isso, eu não sei, já discutimos isso na academia algumas vezes. Algumas poetisas se dizem poetas. Eu acho que uma grande poetisa, em alguma ocasião, utilizou numa licença poética a palavra poeta como masculino, também como, aliás, não é como masculino, como comum de dois. Então, comum de dois gêneros, né? Então, aí pegou isso aí, com um feminismo, me parece, às avessas, quer dizer... Masculinizado? Ou seja, o homem é poeta, o homem que faz versos é poeta. A mulher que faz versos não pode ser chamada de outra forma que não poeta. Sei lá, estou tentando pegar esse raciocínio, não sei se é esse o raciocínio das pessoas que insistem em chamar de poeta a poetisa. Eu escrevi um artigo em que eu digo, por que será isso? Me parece, a palavra poetisa soa aos meus ouvidos com a doce sonoridade de uma flauta doce. E gosto mesmo da palavra poetisa, talvez por isso. Mas esse dia você estava me lembrando, já que você se lembrou dessa aí, eu não me lembrava desse fato aí, desse despacho meu. Mas eu estava me lembrando que quando minha mãe faleceu, eu escrevi uma crônica intitulada Adeus, Dona Alvina. Alvina é o nome da minha mãe. Dias depois recebo uma carta manuscrita do meu amigo, professor René, agradecendo por ter publicado aquela crônica. Ele disse, Albino, quando você fala que sua mãe, quando ia se despedir, ainda resistindo aos últimos momentos da despedida, né, para o dia seguinte ou para a semana seguinte, ela tamborilava com os dedos na vidraça. Ele disse que a mesma cena acontecia com ele e que ele se emocionou com isso. Então, o professor René sempre esteve presente na minha vida cultural, né? Nós tivemos batalhas memoráveis na Academia de Letras, né? Para mudar aquele regimento, né? Olha, essa moda de chamar a poetisa de poeta, ela pegou exemplo, inclusive, que eu vi alguns despachos de uma juíza dizer assim, juiz de direito. Juiz de direito, mas o juiz de direito, feminino. Alguns têm a plaquinha lá, juiz de direito, né? Não precisa. Quer dizer, aquela insistência, quando a presidente Dilma chamava presidenta, não está errado. Mas não se usa presidenta.
E vocês podem ver no Diário Oficial, tem uma lei lá, presidenta e tal. Presidenta. E acho interessante que quando se referiam a ver na televisão, os deputados, presidenta. Bom, eu quero ver então, agora nós vamos sortear os livros. O primeiro sorteio aqui, o professor vai tirar, vamos ver, é o livro sobre o Padre Antônio Vieira. O Padre Antônio Vieira que tem aquela frase fantástica que é: a esperança é a doce companheira da alma. Padre Antônio Vieira. Posso dizer mais uma do Padre Antônio Sim, Vieira? claro. Eu li o professor Scherner de Albino, eu não acredito que você leu os 16 volumes. Li, estava no seminário. Dos sermões. Ele dizia assim: querei somente o que puderdes. Olha o verbo querer. Eu nunca vi nem ouvi ninguém usar o verbo querer no imperativo. O Padre Antônio Vieira usou. Quereis somente o que puderdes e sereis onipotentes. Pensem depois sobre isso. Interessante, isso que é uma grande verdade. Camila. Camila. É nova, estagiária. Começou ontem. Primeira visita? Então, sobre o Voz alta. Antônio Vieira, conhecido como Padre Antônio Vieira, nasceu em Lisboa, um religioso, escritor e orador português, a principal expressão do barroco literário da língua portuguesa. Escreveu cerca de 200 sermões, dos quais revela conhecimento político, social e religioso. Aliando sua formação como jesuíta e a estética barroca em voga, o Padre Antônio Vieira tornou-se um orador incomparável. Pronunciava sermões que se tornaram a expressão máxima do barroco em prosa e uma das principais expressões ideológicas e literárias da Contra-Reforma. Pregou no Brasil, em Portugal e na Itália. Padre Antônio Vieira morreu em Salvador, Bahia, no dia 17 de junho de 1697. Frases de Padre Antônio Vieira. O livro é um mundo que fala, um surdo que responde, um cego que guia e um morto que vive. A mais doce de todas as companheiras da alma é a esperança. Há pessoas semelhantes à vela que se consomem para alumiar o caminho alheio. Para falar ao vento bastam palavras, para falar ao coração são necessárias obras. Muito bem. Vamos aqui agora. Cumprindo a liturgia. Fica aqui entre nós dois. Cumprindo a liturgia, né? Porque o livro. Então. Muito bem. Parabéns. Primeira vez que vem? Certo. Espero que não seja a última. Vamos lá então. Quem é o segundo? Qual que é o livro, professor? O livro é Agatha Christie. É o Gustavo Vieira. Oi, Gustavo, você está sendo freguês aqui. Agatha Christie, O Inimigo Secreto. Agatha Christie nasceu em 1890 e morreu em 1976. Foi uma escritora inglesa, Hercule Poirot. É uma detetive belga que aparece em 36 obras da autora. Agatha foi a maior escritora policial de todos os tempos. Escreveu 93 livros e 17 peças teatrais. Seu personagem mais constante, o detetive Hercule Poirot, aparece em 33 livros. Outro personagem conhecido é a curiosa Miss Marple, inspirada em sua avó. A peça Ratoeira, de 1951, é a mais popular de Agatha Christie, encenada em mais de 13 mil vezes na Inglaterra. Alguns de seus livros foram adaptados para o cinema, televisão e teatro. Agatha Mary Classic Miller faleceu em Wallingford, Inglaterra, de pneumonia no dia 12 de janeiro de 1976. Muito bem. Vamos tirar foto. Muito bem. Sorteio o terceiro. Qual que é o livro, professora? É o Contos, né? Contos, 7 contos russos. É para também estagiária nova, Giovana. Então, aí, Giovana. Parabéns. Obrigada, professor. Agora você tem que ler ligeiramente a biografia da tradutora. Tatiana Belink nasceu em São Petersburgo, na Rússia, no dia 18 de março de 1919. Desde pequena, assistia às peças infantis com os pais. Fugindo da Guerra Civil na então União Soviética, sua família veio para o Brasil em setembro de 1929, fixando residência em São Paulo.
Estudou no Colégio Presbiteriano Mackenzie. Nessa época já brincava de teatro. Com 18 anos concluiu o curso comercial Naturalizada Brasileira, começou a trabalhar como secretária bilíngue e taquígrafa. Em 2009, foi eleita para a cadeira número 25 à Academia Paulista de Letras. Faleceu em São Paulo no dia 15 de junho de 2013. Livro Sete Contos foi recontado por ela. Muito bem. Aqui atrás, tiramos a foto. Boa leitura. E aí, então, a agora? última, o Alex. Alex! Olha aí, Alex. Esse é mais Academia de Letras, um dos acadêmicos está aqui, dos mais distintos. Neste aqui, por exemplo, tem aqui, quer ver, o Eduardo Rocha Virmont, tem tanta Hernani Buchmann, tanta coisa. É a última edição da Academia de Letras. Tem poesia, tem prosa, tem tudo aqui. Revista da Academia Paranaense de Letras, número 67, de 2017. Artigos, crônicas, poemas, crítica, discursos, etc. Vários autores. Muito bem. Vem para a foto. A Cássia, aí a Cássia. A Cássia vai falar, o sol também se levanta do Hemingway. Ela foi sorteada, então a prática aqui é a seguinte, o sorteado hoje vai, na próxima edição, fazer um resumo da obra. Certo. Então, Bom dia. O livro que eu ganhei foi O Sol Também Se Levanta, de Hemingway, ou Ernest Hemingway. Ele é um norte-americano, nascido no ano de 1899. Ele participou da Guerra Civil Espanhola como mensageiro, o que levou ele, esse fato histórico levou ele até nas escrituras. Depois, quando se tornou autor, teve grande influência do momento de guerra. O Sol Também Se Levanta, ele se retrata na França após a Primeira Guerra Mundial, onde ele passa a história de 5 amigos que são estudantes de literatura, alguns também escritores, e eles são chamados como geração perdida, porque após a Primeira Guerra Mundial, os jovens não tinham tanto assim, como que eu posso dizer? Eles viviam mais de forma pessimista e achavam que tudo iria se resolver à forma de bebidas. Tanto que o livro se passa muito envolto a bares, restaurantes, mas sempre envolvendo a bebida alcoólica. E até mesmo quando eles se encontravam na casa de um amigo, eles sempre tinham a bebida ali como forma de solução para seus problemas. Eles também viviam, um fato interessante é que o grupo, eles tentavam viver a vida de forma para aprender a viver a vida, sempre buscando um reconhecimento de si, uma conexão entre eles para com o mundo, até que um dado momento França ficou pequena para eles, então eles decidiram fazer uma viagem e isso levou umas 50 páginas até eles conseguirem viajar para então a América do Sul. E lá eles tiveram algumas aventuras, mais bebidas, mais bares, mais restaurantes, enfim. E se reencontraram, mas isso durou pouco tempo. Quando eles enjoaram, retornaram para Paris, e então eles tiveram como que eu posso explicar? Ficaram descontentes, porque toda aquela euforia havia acabado. E o autor retrata isso tão fortemente no livro, que eu também me senti eufórica quando eles estavam felizes, e me senti descontente por não estar mais encontrando coisas para me fazer aquela aventura. Um fato interessante é que neste livro, Ernest ele conta um pouco de si. O principal personagem é Jake, que participou da Primeira Guerra Mundial, que ele conta, também relata no livro, e ele se apaixona por Brett, que é uma de suas amigas. E quando Ernest esteve na Guerra Civil Espanhola, ele se apaixonou por uma enfermeira
E o desenrolar da história com Brecht é mais ou menos o que se passou na história pessoal de Ernest. E quando eu estava lendo o livro, eu me perguntava, mas por que o título é o que é? E então eu fui pesquisar... Quando os destinos dobram. Não entendi, professor. Quando os destinos dobram. Sim. Na verdade eu estava pesquisando o porquê o sol também se levanta, né? Ah, sim. Aí eu fui pesquisar mas na verdade é uma sátira que Ernest faz. Tem uma passagem na Bíblia que diz: o sol também se levanta e também se põe, e se apressa para o local onde nasceu. E aí ele explica: não importa o tamanho da gandaia, a ressaca sempre estará lá quando se levanta. Agora o Alex, costumadíssimo leitor, mais diversos trabalhos aí. Vamos lá, Alex. Bom dia a todos. Quero agradecer a presença do convidado. Somos gratos à dona Alvina. E o livro que eu ganhei foi As Brumas de Avon. Na verdade é um livro da saga As Brumas de Avon. E ele é o livro O Prisioneiro da Árvore. Bom, eu tenho primeiro que ser sincero, não terminei de ler o livro por completo, por duas razões. A uma, eu ganhei o livro de número 4, o último livro, e As Brumas de Avon, ele é uma saga que tem 4 livros. Então eu peguei já num momento da história em que muita coisa se passou, muita água passou por debaixo dessa ponte, muita gente morreu, muita gente lutou, e daí eu fiquei sem entender quem que estava querendo assumir o trono. E não é Game of Thrones, mas... E a segunda razão é porque o livro ele tem uma riqueza de detalhes, e o que me fez já nas primeiras 10 páginas gostar desse livro e querer ir atrás de um sebo dos outros 3. Pois bem, o livro ele se passa na cidade de Camelot e Avalon. Camelot é a cidade onde fica o reino do rei Arthur, e Avalon é onde vai se localizar uma das personagens principais e que está sendo a minha favorita. E olha que eu só conheço ela no livro 4, que é a Morgana. Morgana, ela é a irmã do rei Arthur. E esse livro tem uma curiosidade, que ele é o primeiro livro que conta a história do rei Arthur através das mulheres. Então as mulheres são as personagens principais nesse livro, e não o rei Arthur, e não os guerreiros, não os príncipes, e sim as mulheres, porque elas vão mostrar a visão delas sobre o que se passava na Távola Redonda e sobre o conflito que havia entre Avalon e Camelot. Quando eu postei esse livro, sempre que eu ganho eu posto no dia, eu ganhei esse livro e tal. E quando eu postei esse livro, muitas pessoas falaram: Alex, para você ler esse livro, você tem que tirar as travas religiosas que você tem, porque esse livro é justamente, ele conta um outro tipo de religião, que não de fato venha a ser uma religião, mas também baseado muito em costumes. E isso ele é verificado no livro quando a mulher do rei Arthur, Guinevere, ela representa o cristianismo nesse livro. E a Lady Morgana, ou como conhecida também Fada Morgana, ou Morgana das Fadas, ou também no livro como Bruxa, ela, já pelo apelido, ela representa as tradições de Avalon. Que Avalon eles tinham os costumes nas crenças, não em outros deuses, mas numa fé que não é a fé cristã, em uns costumes que não são os costumes cristãos. E por isso que há esse choque. Então Morgana ela vai ter um papel principal nesse livro, porque ela vai ser muito importante para a coroação do rei Arthur, assim como vai ser muito importante também para a queda do rei Arthur, que é o irmão dela. E por que tem esse conflito entre Morgana e a mulher do rei Arthur? Justamente porque uma representa o cristianismo e a outra representa as crenças de Avalon. E tanto que Morgana vai falar: o rei Arthur traiu Avalon. Por quê? Porque a Morgana ela pode ser identificada como o que nós vemos no direito, o common law. A Morgana ela era muito voltada aos costumes de Avalon. O que importava eram os costumes de Avalon, as crenças de Avalon, tanto que ela era a sacerdotisa de Avalon. Então ela vai entrar em choque, e lógico, com a mulher do rei Arthur. E como nós sabemos, nessas histórias medievais, a rainha tem um grande e importante papel e influencia muito o seu rei. Então, se a rainha quer um doce, por exemplo, ela vai pedir pro rei, e o rei, claro, vai agradar a sua rainha e vai querer seguir ela. Assim foi o rei Arthur. O rei Arthur, querendo agradar a sua mulher Guinevere, ele vai começar a seguir os costumes dela, vai começar a acreditar no cristianismo. E aí é que causa a queda do rei Arthur, porque ele trai Avalon, que era a sua cidade de origem, nos costumes e nos deuses e na fé que ele tinha, para começar a acreditar no cristianismo. E com isso cai a Grã-Bretanha junto.
É importante lembrar que muitas pessoas vão falar nesse livro, a visão, quem tem a visão, quem tem a visão. Quem tem a visão desse livro é a Morgana. A visão, é o que eles falam, é o contato que uma pessoa tem, que ela pode se comunicar com os animais. Tanto que no começo desse livro vai mostrar que Morgana se comunica com o javali para matar um filho do rei que queria falar que ela estava traindo o rei com o afilhado dela. Então, você já vê uma luta de poder ali, e por isso que os amantes de Game of Thrones vão gostar desse livro, porque justamente vai mostrar quem tem direito ao trono, quem não tem, e tem um grande conflito porque a mulher do rei Arthur, que é Guinevere, e que é cristã, ela não pode ter filhos. Ela não conseguiu dar um filho ao rei Arthur, e nós sabemos que no mundo medieval, nos tempos medievais, a sucessão se dá pelos filhos do rei. Então, se uma rainha não pode ter filhos, tem uma grande crise política aí. Então, basicamente é isso. Eu ainda não terminei de ler o livro, quero terminar, e quero comprar os outros 3 para conseguir entender o que se passava nas Brumas de Avalon. Também. Pedir a colaboração da Marli, né, e da Thaís. Professor, só uma licença. O Rodrigo leu um texto do Dr. Albino na revista e ele comentou. Gostaria que ele comentasse. Vinha ver o que é bom para nós. A primeira vitória que nós temos é o desembaraço, falar em público. Né? E sem preparação, porque ele acabou de ser escalado. É verdade. Cheguei agora pro jogo. Então, senhor Albino, bom dia. Diferença de um poucas semanas, caso fosse no encontro passado, talvez tivesse a oportunidade de ouvir eu falar. Eu recebi a revista número 64, de 2014, e eu escolhi um texto seu, que é a chamada Pedra Filosofal. Eu até brinquei com os colegas aqui, que fiz uma brincadeira com o grande vilão da saga do Harry Potter, J.K. Rowling, porque a Pedra Filosofal, o primeiro filme do Harry Potter, etc. Mas no fim eu cheguei à conclusão de que a Pedra Filosofal nada mais era a busca daquele peregrino pela Pedra Filosofal, em que ele pegava a pedra incessantemente atrás das miragens loucas, como você bem disse no texto, atrás dessas pedras no chão e batendo na fivela para que transformasse em ouro, que seria um elixir da vida daquele peregrino, né? Eu extraí que seria, na verdade, a nossa busca pela felicidade. Às vezes encontramos fora de nós mesmos, enquanto a felicidade está aqui. Perdemos a felicidade em poucos minutos, se esvai na mão, e na verdade é porque nós estamos procurando ela em um lugar diferente, não dentro, mas sim fora, o que seria algo, um contrassenso com nós humanos, né? Não sei se esse realmente é o seu entendo, isso que eu queria questionar, se esse era o sentido do livro. Muito bem. Exatamente. É isso aí, a ideia é essa, né? Nós estamos procurando a felicidade em coisas externas, na riqueza, no poder, né? Mas a felicidade está no íntimo da gente. Se tantas pessoas que têm só o necessário para viver e são extremamente felizes, né? Isso é a prova de que nós estamos certos em pensar assim, né? E por outro lado, ao ver pessoas muito poderosas, pessoas muito ricas que acabam se suicidando por não ver sentido na vida, né? Então, porque faltava aquela riqueza interior, né? Descoberta. A descoberta. E não sei se é nessa crônica que eu pergunto ao leitor, você já se deu conta que às vezes você vai andando pelas ruas e de repente, sem mais nem menos, você sente aquela alegria vinda lá de dentro, né? Não se sabe por quê, nem de onde que veio. Pois é, então isso aí é felicidade. Porque também é um outro erro, pensar que a felicidade é uma reta, não é, contínua, não é? A felicidade é feita de pontículos, não é, somados. Não é? Ela não é um... disse, né? Desculpe. Muito bem. Seria uma linha não contínua, mas um pontilhado que vai e que vem, que deveríamos aproveitar. Isso aí. Pontilhado. Agora, vamos
professor. Olha, é uma alegria muito grande tê-lo aqui, inclusive a generosidade de distribuir para os nossos alunos livro da maior importância, como as crônicas Nossa Pátria, Nossa Língua, Nossa Pátria, que eram religiosamente publicados aos domingos. São os livros Vamos lá, então. Essa é a nossa língua, a nossa pátria. Então pode começar. Começar pelos últimos. Como eu disse, é uma espécie de dicionário gramatical, um livro de consulta. Isso é muito bom, assim, né? É bem legal. Nossa, tem em cima da minha mesa, ó, pra olhar assim. É super importante. Tudo bem, né? Esse é o livro que fica em cima da minha mesa. Ah, Sempre tem já- algumas coisas ali que eu... Sempre tem algumas coisas que eu consultar. Não, mas é conversão não. Todos ganharam? Se faltar, eu me comprometo a trazer depois. Sabe? Não cabia mais na mala. Tem algumas palavras que às vezes não sabe o que é. Silêncio. A leitura. Que legal, essa criança é uma família, sabe? Merda, 50 cabeças de cada. Meu romance, né? uma espécie de romance autobiográfico, pseudo-autobiográfico. Veja isso aqui enquanto eu vejo isso aqui. Todo mundo ganhou, veja só. Legal. Só nós não ganhamos. Então fico devendo. Fico devendo, eu trago depois. Não, a gente faz circular os livros. A gente faz circular. Eu tenho não só a satisfação, mas também o orgulho da nossa experiência. Durante algum tempo aqui nós criamos um consultório de dúvidas. A pessoa convidada, um professor, um juiz, um advogado, se expunha assim a responder perguntas dos estudantes. Mas não sei por que razão, depois da terceira apresentação, o público foi sendo reduzido, e temos que fechar o consultório de dúvida. Porque não tinha quem for. É um sinal, né? Eu atribuo isso àquele cansaço que o universitário tem às vezes, com monólogo, com coisas abstratas do direito, está lá em cima e está cansado. Era o cansaço, eu acho. Mas agora estamos muito contentes com nossa experiência, nossa literatura para a juventude. Cada vez mais nossos colegas advogados. Vamos levantar. O Fernando, vamos levantar, Fernando, para ver nossos colegas advogados. Então, você também. Vamos lá, você também, ó. Sim, o senhor também. Vamos levantar, porque são nossos colegas que sabem que precisam sempre aprender alguma coisa, como como advogados. E que a literatura não é apenas um deleite, não é apenas algo, digamos assim, não é um hobby, é uma necessidade. Então, professor Alguino, eu queria agradecer muito a presença. Ele está aqui para autógrafo, se vocês quiserem autógrafo, está aqui, professor.
começou um curso. Isso, a gente vai tirar uma foto, só não pedir para o pessoal vir aqui atrás. Nós temos aqui para nossa documentação e publicidade até uma foto onde eles chegam aqui, na frente, atrás. Você sabe que uma editora do Rio Grande chamada Migalhas é uma editora de assuntos jurídicos, né? De consultas e tudo, deu um destaque muito grande aqui a literatura, ao programa literatura. A gente sempre manda para eles contando o que fez e tudo. Mas a propósito disso, falou nossos advogados interessados em se enriquecer cada vez mais, né? Uma coisa que eu procurei sempre ensinar ou lembrar aos alunos é o seguinte: você tendo humildade, você está sempre aprendendo alguma coisa em qualquer circunstância, aprendendo até com as próprias alunas. Mas se você é soberbo, já está com o copo cheio, não cabe mais nada ali. Né? Parece? Muito bem. Obrigado pela mensagem sobre o blog. Peraí, Bruno. Aí. Só o Fernando, se quiser, um pouquinho pro outro lado, Cícero pra lá. A virtude da humildade é o que É que você chegou na frente da variedade. Legal, literatura para a juventude. Aí. Mas não pro Fernando ali, na verdade. Vanessa, vamos lá. É só para área. Eu gostei desse fotógrafo. 2, 3. Aí. Thaís, você disse para ele sobre o blog? Sim. Blog? Blog do Dot? Sim, nós acho que ele falou da www.blogdodot.com.br. Isso, vocês vão aí que nós temos toda semana. Toda quarta-feira. Um artigo novo, toda quarta-feira. De anteontem foi a virtude da humildade. Eu mandei no grupo do escritório com o link, que daí é mais fácil para o pessoal clicar e já tá todo mundo acompanhando. Muito bem. Bom fim de semana. Obrigado. Eu vou querer seu autógrafo. 2. Passa muito tempo, muito bem. Que tal a experiência? Ótimo. Sempre Vanessa, que tal a experiência? Eu achei formidável, eu gosto de literatura, achei muito bacana. Você esteve antes também aqui, Eu né? vim na anterior. Com o professor Vilmão. Já é a segunda vez. Foi excelente exposição também. Foi excelente. Ficou muito bom. Vamos ver se estimulamos outros colegas aí, advogados, a completar as cadeiras. Sim, que vocês têm Você prazo, já era tem advogado. problema, mas tem problema do prazo. Mas o único dia que eu acho mais descansado, evidente, aparentemente descansado. Professor, muito obrigado. Olha, foi um prazer. Prazer ouvi-lo. O prazer foi meu. Nossa, eu sonhei. Estava ouvindo. Sonhei. Agora que eu vi. Sempre alta. Gustavo. Pois é, a outra também, você falou, depois eu não sei o que. Outras que eu falei. É verdade, acho que é casado, ela é casado. Nossa, Eu também sou. Nossa, eu não reconheci. Eu também não conheci ele. Ó, Chico. Também. Foi a aluna da minha mulher, Tereza Marinoni? Não? Nem que você fez, né? Fiz a FESP. Mas eu escritório. FESP. Não. FESP. Eu vi. No tempo foi Jurídica Federal. Tancredo Neves Mineiro diria sim. Sim, fui aluno e decorei as aulas. Eu ganhei a última edição do meu pai. O Tancredo Neves era o político de maior capacidade no sentido de presença de espírito. Havia um quando o Tancredo foi eleito governador do Estado, o Tancredo Neves, tinha um prefeito no interior que queria, porque queria ser secretário de Estado. E esse prefeito fez chegar o Tancredo Neves e não estava sendo atendido. Até que um dia o prefeito foi visitar o Tancredo Neves já como governador, formando sua equipe. E disse: governador, o que eu vou ter
para o meu pessoal lá que está me esperando, a secretaria que eu disse que ia obter. Faça o seguinte, diga que eu te convidei e você não aceitou. Isso é sabedoria. Isso é sabedoria. Uma das virtudes da pessoa sabedoria. O Tancredo Neves, existe um livro agora sobre ele, fantástico. Não vou pôr aqui, né? Acho que eu vou. Sobre escrita. Giovana, é com G e José Augusto Ribeiro. Eu não sei se as bibliotecas aí têm aqui a história política dele, desde a formação eu sei que a leitura é algo fundamental, né? Você viaja com a leitura, na verdade. Você foi para a Idade Média, não foi? Você precisa pagar passagem. É verdade. Idade Média, você outro foi ver a Agatha Christie, com aqueles mistérios dela. Uma peça que está passando em Londres por mais de 50 anos. Chama-se A Ratoeira. A Ratoeira. Fica na Bahia, no sertão da Bahia. Fica a uns 250 quilômetros de Vitória da Conquista. Minha mulher que disse que quando nós vamos lá, eu fiz o lançamento lá. E que a gente vai de avião até Vitória da Conquista e depois 250 quilômetros de jegue até... Puxada. Puxada. Vanessa. Como disse Pablo Neruda, o grande poeta, que escrever não é difícil. Você põe uma letra grande no começo, caractere grande, e no final põe um ponto. Aí no meio você diga o que você acha. Simples. E o que você pensa. Pablo Neruda, fantástico, poeta. Obrigada, professora. A suspeita de que foi assassinado pelo Pinochet, porque ele foi hospitalizado. E depois a morte dele foi contestada por muitos e que teria sido envenenado. Se procede, eu não investiguei mais a fundo. Porque era um poeta contra as ditaduras. Pablo Neruda era comunista e tornou-se um grande autor de liberdade. A poesia dele é a poesia da liberdade. Muito obrigado pela exposição. Você está contente em falar com o teu pai sobre a experiência aqui? Sim. Então, bom. Se eu fosse Até mais. Tchau, tchau. Bom final de semana. Obrigado. se a gente é pobre e comprava look. Mas não passa. Não passa no livraria. Não passa no livraria. É ilegal. É ilegal. Que tal? É legal. Você quer que eu faça uma novidade? Você tá gravando. Você tá falando, né? Olha lá. Qual dos dois você quer? Os dois? Não, qual que você quer? Fala. Porque eu tava tremendo por causa do meu remédio. Fiquei assim. Eu vou pagar, pegar e deixar os dois. Olha pro Rodrigo. Aí desencadeou. Agora tudo bem? Falou calma, falou tudo. Propriedade. Você já percebeu agora que você não estava oscilante, né? Estava firme para fazer isso. Ótimo. Você aconselho que você leia no O Velho e o Mar. O Velho e o Mar é um livro fantástico, contando a história de um pescador que pegou um peixe tremendo. Eu não vou contar o resto, mas ele não... Vou adiantar. Ele, a tempo não conseguia pegar nada. Chamava-se O Pescador. Quem leu o Velho e o Mar? Santiago, né? E você leu e explicou muito bem sobre o Hemingway, do Velho e o Mar. Você não se sentiu assim nas ondas quando você lê o livro? Você não acompanha o trabalho dele, procurando
Porque a revolução da literatura, entre outras razões, entre outros efeitos, é transformar o leitor em personagem. E ela teve, né, lendo Shakespeare, entrou nos castelos lá. E tinha me sentido dentro do castelo. Do castelo você vira um Hamlet. Leia o Hamlet. Quando diz ser ou não ser. Certo. É um grande livro de filosofia. É um grande livro. É um grande livro sobre poder. Eu recomendo a todos que leiam a chamada tragédia de Shakespeare, que é o Hamlet. Hamlet era o príncipe da Dinamarca e que ficou revoltado porque o pai dele morreu, foi envenenado, e a mãe dele, pouco tempo depois, casou com o irmão do pai dele, portanto, com o tio dele. Então, Hamlet era assim, e é um personagem que fica desorientado na vida, né? Mas então, a obra é rica de filosofia, de poder, e o fim é extraordinário. O fim é extraordinário. Eu gostaria que todos vocês lessem. E aliás, eu quero ver se conseguimos, Marli, se nós conseguirmos achar o Hamlet, que venha o livro do Hamlet, vamos comprar para sortear na próxima sessão. Tem um site que tem os livros. Você manda comprar, Thaís, então? Vocês vão ler, vão ver então? Nada. Porque, Obrigado. Rodrigo. Thaís, compra um número maior para dar para cada um deles o Hamlet, independentemente de sorteio, porque a mim me seduziu. Quando eu era jovem, eu li um fantástico. Eu adorava teatro também, trabalhei em teatro, não em companhia, mas tinha uma companhia amadora de teatro. Fantástico. Eu sou desse tempo em que aquele Castro, Correia Castro, ele veio dar aulas aqui no Guaíra, né, aula de teatro para nós, postura e flexão. Você já fez? Tem aqui uns. É um só. Tem um farto hoje. Saiu farto. Muito obrigado, viu? Olha, foi um prazer. Tchau. É Alex. Tem novidade nesse Alex, não é como se pronuncia. Tchau. Como é que vai? Como é que está o trabalho? Na Petrobras ainda, né? Tem muita coisa? São ações penais? Alex. Mas acho que agora, depois do carnaval, que os processos começaram a andar, tem ações novas que também estão agora. Tem dois processos que tem as audiências designadas para tive testemunhas de acusação. Alguns prazos de entradas de documentos, tá? Petrobras mesmo. Mas mais tranquilo. Tá boa experiência. Tá ótimo. Demandas internas deles também, que eles me pedem. Nada, foi um prazer. Parabéns pela atuação. Obrigado. Tudo bem pra você? Prazer em O conhecer. prazer é meu. Larissa. Está tendo um processo Igual a minha lá. Tem vários processos. Está acompanhando aonde? Eu faço acompanhamento das áreas recursais, né? Então a gente está esperando a direção daqui da Maringá, que não veio. Tem aquele caso dos promotores, que teve um desmembramento agora, da Daniela também. Muito chato, faz 3 semanas que eles adiam o juramento, que a gente vai lá na sessão e eles adiam. É Fernanda. Aí, ontem que a gente ficou lá até
5:30 da tarde, quando começaram as sustentações, aí quando sustentaram, terminaram, era umas 6:10, o relator parou e falou assim, então, faz mais ou menos uns 2 meses e meio que eu fiz esse voto, e ouvindo as sustentações eu percebi que não acredito que eu deveria, então eu vou pedir vista. Não, deixa ele. Beleza? Era o seu secretário. Humildade, né? Qual é o nome dele? Era o Carvilho. Carvilho. Carvilho é um excelente desembargador. Ele foi do Ministério Público. Meu amigo, é. Foi procurador e hoje é desembargador. Pessoa muito sensível. Que dia que é? E vai rever o caso, né? Bom isso, né? Bom isso. Disse, eu vou tirar de mal para saber o caso. Aí é bom assim, mesmo a questão de relator, porque são Vou escolher a série recursal aqui, ó. É raro, é raro. Sabe por quê? Porque muitos fazem o voto em função do assessor. Esse é um costume, né? E é um perigo, né? É, né? Se você Qualquer informação que a pessoa faz de acordo com aquilo que ele entende, que ele acha que é. E no fundo, se ele revisar tudo e refletir sobre isso, ele pode ter um entendimento diferente. Né? Eu acho que a assessoria pode fazer o voto depois que o desembargador me disse assim, olha, eu leio este caso, cheguei à seguinte conclusão, vai por esse caminho. Mas uma vez houve um problema, um jornalista filmou a Carmen Lúcia mandando um e-mail para o Fux. E o jornalista filmou isso. E aí o Fux ficou preocupado, e disse assim, não, mas esse assunto eu vou me comunicar com a minha assessoria. E apareceu, inclusive, ele falando com o assessor, e disse assim, você tem de casa assim? Eu preciso que você estude isso. Ele disse assim, o senhor quer que eu faça a favor ou contra? Foi. O assessor disse, o senhor quer que eu redija a favor ou contra? Tem alguma novidade nisso aí? Usa algum H? Não é H. Não, é que ele é meu estagiário, eu fiz uma pressão para ele me ceder um livro. Ele está me cedendo. Sobre a história daquele jornalista muito independente nas suas convicções, que ele foi na primeira redação, começou o trabalho dele, e o chefe de redação disse, olha, estamos chegando na Semana da Paixão. Escreve sobre Cristo. Ele disse, favor ou contra? Favor ou contra? Isto é, o jornalista diz, é favor ou contra? Que o chefe do jornal disse, coisa que vocês não têm aqui, né? Não tem quem manda vocês fazer isso, fazer aquilo. Orientam vocês. Mas não tem ninguém que mande fazer isso, mande fazer aquilo, né? Ou alguém que eu não descubra que eu vou punir. Que eu não saiba. É sempre dar uma orientação, assim. Sempre Meu primeiro netinho do meu filho Rafael vai É nascer agora em julho. Vai nascer. Lucas, você vai nascer. Pois é, quando eu nasci, tem bastante Lucas na minha época. Hoje já é muito difícil. Eu aprendi faz um ano Nós vamos lá para São Paulo. Voltamos de lá esses dias e agora tenho que voltar de novo pro chá de bebê do Lucas. Muito mais. Pra quando? Ele nasceu no comecinho de julho. Lições de vida também, né? Lição de vida. Completamente. E eu tenho um sobrinho também que é Luca, é italiano, né? A tua mãe é italiana, é Luca. Tá vendo o blog? Veja o blog. Eu achei sensacional aquela frase do professor sobre a humildade, bem assim do primeiro parágrafo. Eu fiquei... Filma aqui. E aquela cartola do mágico, do circo, eles fizeram uma ilustração maravilhosa, não é? Ontem, a imagem de ontem também que eles colocaram, ficou linda. Todas as imagens são ótimas. Você interpretou a imagem de que maneira? Da virtude? Da virtude. Porque aparece ela ali, as duas paradas, depende do ponto de vista, do olhar ali. Eu entendi como virtude. Eu acho que foi pensando. Tudo bem, o professor... Muito obrigada. Obrigada, Lucas. Obrigada, Lucas. Livre, espontânea vontade. Livre, espontânea vontade. Tchau.
Tchau, obrigada. Não é um livro? Não, senhor, não tem problema, não. Não, aí eu trago depois. Você Faltaram dois. O juridiquês eu já tenho, que eu comprei na época ainda. Esse Mas você esse tem outro feito não também? tenho. O estagiário Mas- cedeu. A gente circula os livros aqui, professor. A gente Não, circula, a gente faz circular os livros. Os estagiários ganham, leem, passam. Não, mas esse, como é um livro de consulta, eu faço questão, cobre de mim. A gente está sempre em contato, cobra. Sabe, nossa grande secretária da academia. Eu sei, a gente sempre entra em contato aí, ela que Com me ajuda a resolver, muita competência. Estava falando em pareceres, lembra do Jocundino Furtado? Sim. Eu fui consultor jurídico do Conselho de Educação quando ele era secretário. Não, antes de ser secretário, ele foi presidente do Conselho de Educação. E ele pedia um parecer, eu era consultor da Câmara de Ensino Superior, disse, Albino, eu quero um parecer nesse sentido, assim, nesse processo. Tá. Fazia às vezes parecer, eu sempre fui muito conciso, procurei ser uma das coisas que eu procuro ensinar aos meus colegas, né? Concisão. Concisão. E no máximo 2, 3 laudas, pronto a parecer, pronto. Lá eu li tudo, hein? E concordo, tá ótimo. Gostei principalmente daquela parte impressionante, eu nunca vi coisa igual. A memória dele. Nossa. O Eduardo está por aí? Eu já vou chamar. Quer que eu ligue aqui? Que horas são, Cláudia? 11h20. O teu relógio tem contato com a NASA? Olha aqui, ó, professor. Quase. Perfeito, né? Ô, Fernando. Promete cobrar, então, são 2 livros, então, né? O seu e o do seu estagiário, porque isso aí, né? Chama o Eduardo para levar Tá chamando aqui. para levar o professor Albino. E depois ele volta para me pegar. Tá. Cláudia, então, agora estamos em paz com o computador. Ai, que bom, professor. Que bom. E qualquer